E aí, galera do Isso Resolve, beleza? Vamos para mais um vídeo. É, Estou fazendo mais uma mudança no sistema, uma mudança que eu não pensava em fazer por agora, mas por N motivos a gente fez essa mudança. Já tínhamos tudo menos uma coisa para fazer essa mudança, que seria passar nosso sistema de 12 para 24 volts. O que que você precisa para fazer um sistema 24 volts? Duas baterias, seja ela dois kits de LiFePO 12 volts, né? Ou bateria chumbo ácido, enfim, duas baterias para fazer a ligação delas para poder ter os 24 volts. Os controladores de carga, 99% deles são 12 e 24. Alguns até 12, 24, 48, que é o caso do meu. O meu Must ele vai de 12 até 48 volts, se eu quiser. E o que que me levou a ir para 24 volts? Cara, é o seguinte, é, pesquisando, eu ia fazer isso só mais tarde, tá? Porque, tipo assim, pra que que eu vou fazer isso agora, né? Então, vocês viram que no vídeo anterior, eu liguei as minhas células em 12 volts, 200 amperes. Eu somei a amperagem, não a voltagem, né? O que no final das contas, assim, dá no mesmo, entre aspas, que é 12 de 200 amperes a 2.400 watts, 24 de 100 amperes, também é a mesma coisa. Então, ali nesse sentido, ok. Só que a questão de temperatura, a questão na hora de carregar, descarregar, o esforço é maior, tá? E isso é um fato inegável. Isso eu já ouvi alguns falarem, né? Aí eu andei acompanhando, vendo como é que o meu sistema se comportava e até fui no chat GPT, pô, quais as diferenças e tal. Aí ele respondeu a maioria das coisas que eu já sabia. Uma coisa que é pouco falada, o pessoal fala que, ah, não tem muita diferença, mas, cara, eu notei uma diferença interessante, tá? E aí eu perguntei até pro chat GPT, ó, quais as diferenças, quais as principais vantagens e desvantagens, tá? E no sistema 24 volts só tem vantagem, porque, ó, no 12 volts, ele me disse corrente alta, mais perda por calor. Já começa aí, então você tem uma perda maior da eficiência. Necessita de cabos mais grossos, verdade. Esquenta pra caramba se se o cabo não for grosso o suficiente. Pode até botar fogo no seu sistema aí, tem uma questão catastrófica, né? E inversores e controladores para 12 volts, eles são mais caros em algumas situações. Às vezes mais baratos, às vezes mais caro, depende do aparelho. No sistema de 24 volts, menor corrente para a mesma potência. Já tem um ganho aí, menos perda de aquecimento por cabos e tal. Os fios podem ser mais finos, porque corre de forma diferente ali, né? Exatamente por causa dessa questão da potência, né? É, E ele me respondeu uma coisa que eu não vi muita gente falar, não. E eu notei isso depois. Maior eficiência dos controladores de cargas e inversores, especialmente os MPPT. Maior eficiência dos controladores de carga e inversores. Vamos lá. E permite crescer o sistema futuramente com mais facilidade. Total, total, total. Vocês viram que eu até gastei com um controlador, esse Must eu comprei, eu peguei de propósito porque ele aceita 150 volts. Não é aconselhável em 12, tá? Então eu resolvi abortar. Eu podia botar quatro placas, que sempre foi meu projeto, sempre foi ter quatro placas. Por que quatro placas? Duas placas já me atendem, eu já carrego as baterias. Só que pro meu uso, né? Porque de manhã eu tenho pouco uso, à tarde é a hora que meus filhos estão aqui, você já sabe dessa história. Ah, porque no inverno dá uma queda bem boa de produção, tá? Mas isso em 24, vocês vão ver, foi interessante. E eu
eu quero ter no mínimo 4 baterias, ou seja, 2 baterias de 24 volts, né? Vai ser a soma, ou seria 400 amperes, resumindo, né? 4 baterias LiFePO. Então é para mim ter 400 watts hora por 10 horas, ou 4.000 watts em uma hora. É isso, né? O que que acontece? É, Cara, eu notei que mesmo com fio muito grosso, você bota um disjuntor, perto do disjuntor dava uma aquecidinha, não era nada absurdo, mas dava uma aquecidinha, e eu já estou usando um fio bem grosso, tá? Mas o que mais me interessava era o quê? Eu preciso de 4 placas, né? Eu ia aumentar muito mais ainda ali para poder carregar minhas baterias, etc e tal, ia forçar muito mais o sistema, tá? Então, pô, mas por que que você não montou em 24 volts antes? Então, eu não montei porque eu comecei como todo mundo. Primeiro, eu tô aprendendo. Segundo, porque o sistema em 24 volts tem uns custos aí que o 12 não tem. Ah, você gasta mais com fio em 12 volts, não sei o que, beleza, mas nem se compara a ter que comprar 2 baterias LiFePO, por exemplo, né? 2 kits de 4 baterias, que a LiFePO, na verdade, são 4 baterias de 3,2 de 100 amperes cada, que você faz ali, né? Positivo, negativo, faz os 12 volts. Então, 2 kits, vou falar assim, 2 kits de bateria para fazer o 24 volts. Pô, uma LiFePO não é barata, como vocês sabem, né? Não tem ninguém rico aqui. Não é o meu caso. Então, eu comecei em 12 volts porque era o que dava para mim, né? A princípio eu achei que ia ser tranquilo ali, que já ia me atender e tal. E assim, para uma eventual falta de luz, um negócio, eu já viro, já tava economizando ali 100zinho na conta por mês, beleza. Só que, pô, eu vi que era possível, dava para escalonar, tava valendo a pena. Aí eu ia, como diz o outro que eu já falei, né? O mosquitinho, a formiguinha da falar picou. Falei, cara, eu quero mais, tá ligado? Eu quero deixar a minha casa o mais eficiente possível nesse sentido. E aí, guys, eu comprei um controlador melhor, vocês viram ele aí e tal, tal, tal. Beleza. Quando chegou agora o inverno, cara, minha produção caiu para menos da metade. Quando dava sorte no sol rachando do inverno, porque aí o sol muda a posição totalmente. Aqui para mim, o sol começava atrás da minha casa, 11 horas minhas placas já estavam torando, girando o máximo, meio-dia em diante ia embora, né? E terminava na frente. Então eu pegava o sol todinho. No inverno ele vem de lado. Então ele começa a produzir um pouco mais cedo, mais pouco, né? Ele vem de lá, até que ele fica de frente, aí tem uma produção melhorzinha. Vantagem que ele começa mais cedo, mas é uma produção baixa. Só que eu me surpreendi exatamente com o que o ChatGPT disse aqui: eficiência dos controladores de carga e dos inversores. Cara, no inversor, não vou nem entrar no inversor, vou falar só do controlador. Vocês vão ver aí. Não, melhor, não vou falar. Vejam o vídeo, senão esse aqui vai ficar muito grande. Fiz vários vídeos porque eu mostrei, desmontando a bateria que estava em 12 volts para 100 amperes, para mudar as chapinhas e fazer ela 24 volts 100 amperes. Vocês vão ver cada detalhe. A gente vai falando conforme a situação aí. Pera aí. Vamos lá. E aí, guys? Vamos lá. Vamos sofrer mais uma mudança no nosso sistema. Tá aqui nossas 2 baterias de 12 volts, 100 amperes cada, né? Totalizando 12 volts, 200 amperes. Nós vamos mudar isso já já. Infelizmente, está à venda, está no Mercado Livre o link. Só 6 meses de uso. Comprei dia 3 de janeiro, se eu não me engano, desse ano. Ah, Renan, por que você tá vendendo? Deu problema? Não presta? Ao contrário, eu fiquei assim, cara, esse aparelho é a melhor compra de todas que eu fiz, tá? Zero dor de cabeça, atendeu minha geladeira aí com pico alto pra caramba, liguei air fryer, enfim, tá? Aparelho muito bom. Porém, para eu expandir, tá? Com segurança,
eu preciso passar para 24 volts. Obviamente, todos os inversores ou são 12, ou são 24, ou são 36, ou são 48. Não tem como, né, você usar um aparelho 12 volts, né, e passar, se eu mudar aqui as baterias para 24 volts 100 amperes, que é o que eu vou ter que fazer, eu não posso ligar aqui, senão eu queimo ele, porque a entrada dele é 12 volts, né, de 12 até 14.4, né. Então, infelizmente, eu vou ter que vender. Já comprei um aparelho para substituir ele, que é um aparelho que eu vou, espero, estar comprando algo bom, né? Porque esse aparelho 24 volts, eu não achei ele num preço bom, e quando eu achava, prazo de entrega de 1 mês e meio, cara, não tem condição. Eu queria esse em 24 volts, tá? Mas não achei. Então, eu comprei um, tá? Depois eu vou mostrar para vocês um aparelho para substituir ele. Brasileiro, testado por canais aí, grandes canais de YouTube da área solar. O próprio canal, né, o próprio dono do aparelho, né, da marca fez vários testes, enfim. Um aparelho que parece ser tão robusto quanto, assim espero, tá? Porque aqui eu tive zero dor de cabeça. Ele até oferece algumas tecnologias a mais, como ele mesmo você configurar para quando chegar num nível de bateria ele mesmo desarmar, achei interessante. Se ele der um excesso, né, ele desarma e depois de 30 segundos ele já rearma sozinho, interessante. Então ele é bem legalzinho nesse sentido, né? Tem mostrador também. Depois eu vou mostrar para vocês aí. O que nós vamos fazer agora? Eu acabei de carregar as baterias, acabou de dar passar das 4 horas aqui, estamos no inverno, tá gerando pouco também, né? Eu vou começar a desligar as coisas aqui, né? Esse meu controlador fantástico aqui, que eu recomendo muito, ele já vai reconhecer quando eu mudar as baterias para 24 volts, tá? E aí eu posso duplicar a quantidade de painéis que eu tenho hoje com segurança, ainda tem folga, né? Então eu vou passar no futuro para 2.000 watts de painéis. Mas por quê? Por causa do inverno. No inverno realmente a produção cai muito. O assunto desse vídeo é um pouco de cada coisa, um pouco da mudança que eu estou fazendo para 24 volts e um pouco para falar sobre essa questão do inverno, né? O pessoal fala muito de oversize, mas eu acho que eles levam para um lado perigoso, não para um lado... vocês vão entender depois no futuro aí, eu vou falar em outro vídeo. Mas enfim, o que eu vou fazer agora é desligar aqui, né? Remover aqui os cabos, remover todas as chapinhas e mudar a ligação delas. Quando você tem uma bateria 12 volts, como é que é? Né? Aqui tem um negativo. Então, positivo com negativo, certo? Positivo com negativo, sobra um positivo e um negativo. É assim que você faz uma ligação de 12 volts, né? A única coisa que vai mudar é que a gente vai continuar. Então, vai sobrar positivo com negativo, né? E vai sobrar essa ponta aqui, né? Então a gente vai virar o mesmo kit aqui que tá 200 amperes, 12 volts, vai virar 24 volts 100 amperes. Mas isso não vai perder amperagem? Gente, é só você fazer a conta. 12 vezes 200 amperes dá quantos watts? 24 vezes 100 amperes dá quantos watts? Dá a mesma coisa, tá? Só que quando você trabalha com 24 volts, a bitola do fio pode ser menor, porque passa menos, menos desgastante para o equipamento. O fio não precisa ser tão grosso, tá? A produção é melhor nesse sentido de o fio aqui, ó, poderia ser o outro fio que eu usava anteriormente aqui para 40 amperes em 12 volts, que daria conta de atender 100 amperes aqui em 24, tá? Mas eu não vou alterar. Mas eu vou fazer uma outra modificação aqui, que é o quê? Até então, em 12 volts, não compensava para mim usar esse aparelho. Olha aqui, ó. Eles têm a saída load. Só que essa saída load não é igual a do EPV. A saída load do EPV só atende lâmpadas 12 volts, bem pouquinho ali, acabou. Aqui não.
Aqui eu tenho, tanto aqui quanto na saída load, eu tenho 100 amperes vezes a voltagem, tá? Então, 12 volts vezes 100 amperes, 1.200 watts. O que pra mim eu fiquei com medo, por quê? Só a minha geladeira já dava um pico de 1.100, 1.200 às vezes. Então eu fiquei com medo de ligar, além de forçar o equipamento no limite, ele der um pico um pouco maior ali, faltar, e aí forçar o equipamento, enfim. Não compensava. Agora passando para 24 volts, é outra pegada, né? É outra pegada porque eu colocando, eu vou poder colocar mais painéis, né? E aí eu vou ter 2.000 watts em painel, né? Aí sim, esse controlador, ele é muito bom porque nesse caso eu passo a não ligar o inversor mais na bateria, como a maioria e ligo o inversor aqui. E eu tenho como definir aqui, olha, do que vai gerar, manda 40 amperes fixo para as baterias, exemplo. Os outros 60 ficam para o meu uso. Se eu usar mais do que 60, ele pega daqui, beleza. Mas ele meio que dá uma separada, tá ligado? Isso é bem legal. Então aquilo que você não tá... Você tá lá numa hora que você não tá usando, eu tenho uma definição de quanto tá vindo para cá. Pode estar gerando 2.000 watts, só vai vir 40. Isso traz segurança para o meu kit de bateria. Ainda mais que eu não estou usando... Não estou usando... Como é que fala? Oh, meu Deus, fugiu a controladora aqui, né? Esqueci a... Meu Deus, fugiu o nome. Vocês entenderam. Aquela controladora que vai com os fiozinhos aqui. Então, não corre o risco de descer uma amperagem de 100 amperes aqui nas baterias e explodir tudo, né? Eu tenho como controlar isso ali. Hoje eu deixo meio que liberado, por quê? Porque eu já amanheço usando tudo aqui, né? Então, mesmo que gere um excesso lá, eu tenho um consumo da casa, não vai descer mais do que 40 para cá, né? Hoje, do jeito que eu tenho, com as placas que eu tenho. Então, eu acabei clicando no negócio sem querer. Essas mudanças não vão fazer, depois eu venho mostrar para vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão do oversize em relação ao inverno, tá? E essa questão dos 24 volts, tá? Valeu! Olha aí, galera. 2.000 watts também, porém 24 volts, senoidal pura da JFA. Acabou de chegar nosso bicho aí, ó. Tá? Agora é o seguinte, já desliguei aqui, tenho que desligar ali, arrancar e aí colocar esse bichinho aqui no lugar, mudar, né, a ligação das baterias. Tá ligado série paralelo, então tá 200 amperes, 12 volts. Então eu vou ligar do jeito para ele virar 24 volts 100 amperes. E depois eu mostro para vocês aí pelo menos ele ligando aí, fechou? Olha que legal, já vem até mostrando aqui, ó, como é que tem que ser a ligação das baterias, ó, negativo no positivo, né? Se fosse duas baterias chumbo ácido, né, que é mais fácil entender. E aí o negativo aqui e o positivo aqui. Aqui tem umas proteção de borne, ó, que vieram, muito legal. Tô tirando e bora. Olha aí, guys. Comecei a desmontagem. Agora como vai ficar? Vou ter que arrancar tudo para fazer a ligação certa em 24 volts. Fechou? Olha aí, guys. Eu quero um negativo aqui, então eu comecei com positivo aqui. Podem ver aqui, ó, negativo, positivo, negativo. Então como é que a gente vai fazer agora, ó? Positivo no negativo daqui, ó. Assim. Certo? Ó, vou fazer a primeira parte para vocês lembrarem. Tá? Então, ó. Ligou aqui. Ligou aqui. Depois eu vou fazer os apertos bonitinho. Aí aqui temos um positivo. E aqui, obviamente, vamos mostrar lá, ó. Tá vendo aqui o sinalzinho? Negativo. Então daqui pra cá. Pera. Aí. Bom.
Tá fazendo tudo com Aqui uma nós mão praticamente gravando e o estamos negócio pra fazendo de você novo ir pra os frente. 12 volts, né? Só que a gente não vai parar nesse kit de 4 baterias, nós vamos continuar aqui, né? Mas eu tô mostrando só para vocês relembrarem, né, como é que é essa ligação, tá? Vamos lá, ó. Parafusinho e chapinha, lindamente. Aí, de novo, ó, né? Positivo, vou mostrar pra vocês. Vamos, câmera. Aqui, ó. Positivo. Cadê o negativo? Ali, ó, negativo. Então, eu vou até mudar a chapinha ali, mas só pra vocês entenderem, né? É aqui e aqui. Eu vou fazer aqui só pra vocês verem. Então, o que que sobrou pra gente? Vou mostrar aqui, depois eu vou trocar essa chapinha aqui, porque agora dá pra fazer isso, né? Um negativo aqui e um positivo lá. O que que vai rolar aqui, ó? Nós já fizemos de novo nossos 12 volts 100 amperes, correto? Ó, já que eu não vou conseguir prender esse troço aqui, segura aqui pra mim, Edu. Pedir ajuda do meu filho, aproveitar que ele tá aqui. Ó, olha lá, certo? Nosso pack de 12. O que vai rolar agora é que eu vou prosseguir. Eu vou desmontar ali a montagem que tá por série paralelo. E vou seguir daqui pra cá, daqui pra cá. Só que eu tenho que ver onde é positivo e negativo, porque elas estão em pares, lembra? Que tá uma ligação diferente. Tava em 12 volts 200 amperes. Agora eu vou fazer 24 volts 100 amperes. Pra gente poder colocar o nosso novo inversor ali. Boa. Olha aí, galera, ó. Primeiro pack 12 volts, segundo pack 12 volts, com a ligação padrão. Sempre sobrando um negativo e um positivo. Só que aí agora nós vamos unir. Então aqui nós temos... Vou ver se eu consigo filmar para vocês. Nós temos um negativo. E aqui nós temos um positivo. E aqui vai terminar em positivo e aqui vai terminar em negativo. Então quando eu conectar aqui, eu vou conectar, e já volto para vocês verem. Aí ele vai somar tudo. Vamos ter 24 volts 100 amperes. Olha aí. Fizemos a conexão lá, tá? E agora, ó, o que temos aqui, ó. 26 volts. Tá vendo? Para 100 amperes. Beleza? Agora que eu preciso fazer é remover aquele garotão dali. Colocar o outro e ligar de novo. Por enquanto eu vou ligar o inversor direto aqui nas baterias. Mas depois eu vou preparar um cabo, tá? Para realmente ligar aqui, ó. Na saída load, tá? E parar de usar ele direto aqui na bateria. Tá? Pode ficar assim, gente? Pode. Tá? Pode. Só que, tipo assim, como esse inversor me entrega isso, que é uma baita segurança, enfim, né, entre outras coisas, então eu prefiro fazer assim, beleza? Já que eu tenho um aparelho muito bom que faz isso, né? Então vamos usar, né? Bom, galera, 100% parafusado. Nosso inversor JFA 24 volts já no lugar, tudo ligado. Protetorzinho de borne aqui, muito legal. Já liguei aqui, ó, né? Ok, tudo como estava, né? Tem uma mudança que eu preciso fazer, que é a minha plaquinha, ela estava em 12 volts, não é mesmo? Agora eu preciso trabalhar a voltagem dela para 24, que agora ela vai armar toda errada, né? Ela vai armar, primeiro que ela vai querer armar agora. Ela só não vai conseguir, ela só não vai trocar o meu, creio eu, né? Que ela só não vai trocar o meu negócio ali de lugar, o meu contator, que afinal de contas não está alimentando, né? Mas, enfim, vamos ligar ela aqui. Ela vai querer armar, tá? Olha lá, ela armou. Tá vendo? 26.8 ela tá dando. E eu lembro que tinha uma boa diferença. Deixa eu ver aqui.
Olha aí, galera. Virou a primeira noite aí certinho. Era no Sem outro dia. nenhuma dor de Eu cabeça. configurei a voltagem de armário e desarmar, Rodou lá 1.7. 1.73 A bateria não kW. estava 100% carregada, né? Olha a voltagem, Em cima, 25.2, 25.2. Então, que é 12.6 usando a mesma vezes 2, né? regrinha, né? Dá 25.2. Que eu já usava lá no 12 volts, né? Eu botei aqui para ele parar em 25.6 por causa daquele É a diferença de 0,2 que tinha 0,2 diferença, então a eu cada 12 acrescentei volts, 0,2 mais 0,2, né? mais 0,2. Seria Então deu 25.2 ali, certinho, né? Mas a gente sabe que tem essa ó. diferença. Vocês viram Certinho, os outros certinho. vídeos lá, Ó, né? 25.6, Por isso que vocês têm que conhecer o equipamento de vocês. 25.2, que a gente já sabe, né? Eu ensinei no Que canal seria aí. aí os 12 volts, ponto 6, pra gente manter aí nossa bateria, né? A bateria não estava 100% carregada, por isso que só foi até 1.73, o que tá ótimo. Muito bom. Funcionou direitinho, rodou a noite inteira, né? Tudo certo. Primeiro uso do bichão aí. Dor de cabeça 0, 24 volts ali, bonitinho. Nossos 25.2 certinho aí. Show de bola. Por enquanto, só alegria. De até fiar tá 100%. Então, deixa eu ver o que que é o próximo vídeo Ó, o aqui. que que Então, vamos lá. Até aqui, passamos nosso tempo para 24. Fizemos a mudança da montagem da bateria. ah, Trocamos o inversor, tiramos nosso swing power, está guardadinho. Provavelmente vou vender ele, vou vender o Epiver também, né? Ah, é um, o Epiver e ele, vocês conseguiriam 500 watts, né? Com uma placa solar boa que desce os 40 amperes, né? Ou um kit de placas que desce os 40 amperes ali, né? Agora, você usando um inversor 24 volts com o mesmo Epiver, você chega até 960 watts, né? Falam 1000, mas não é bom nunca usar nada no limite. Então, meu conselho é fazer uma montagem que chega até 900 e poucos watts. Nunca use no talo nada. Se preserva o aparelho. Então, eu vou vender eles depois, tá? E aí, eu comecei a notar algumas coisas que foi isso aqui, que na verdade eu pesquisei isso aqui para poder trocar uma ideia com vocês. Eu já ia ter que fazer essa mudança para 24, porque eu pretendo colocar no mínimo mais duas placas. Para aproveitar elas, né? Porque em 12 volts, o meu inversor eu conseguiria? Conseguiria. Eu faria uma montagem de um jeito que chegasse no máximo 100 volts e aumentar um pouco a amperagem que vinha pelos cabos. Eu ia ter que acompanhar para ver se o cabo não ia aquecer, senão eu ia ter que trocar os cabos, né? E é um cabo longo que dá a volta, que passa por baixo do telhado, que vai lá nos painéis. E isso só me garantiria o quê? Eu sempre estaria a produção máxima de 12 volts 100 amperes. Ok, me atende. Só que eu ficaria limitado, concorda? Por que que eu usaria assim? Eu posso usar assim por um tempo, mas se eu posso trocar meu sistema para 24, que agora eu tenho duas baterias, antes eu não podia, só tinha uma bateria, e acrescentar as placas e dobrar a quantidade de produção de painéis, se eu botar mais duas placas de 550 ali, eu vou produzir 2,2 quilowatts. E aí entra uma questão importante. Deixa eu mudar a câmera aqui para falar no olho de vocês. É o oversize. Eu vejo muita pessoa falando sobre o oversize e colocando além do que o controlador aceita. Cara, eu não aconselho, eu não faço, eu sempre trabalho abaixo do máximo. Sempre. E por isso não queima minhas coisas. Eu vejo muita pessoa, meu controlador queimou do nada. Oversize, entendeu? Então, qual o jeito interessante de você fazer o oversize principalmente em 12 volts? É isso que eu ia fazer, de eu ter as quatro placas, eu ia ter uma produção, só que controlada, para não passar, eu não ia passar da voltagem máxima do meu controlador, nem nada. E quando chegasse no inverno,
Por exemplo, agora no inverno, pô, teve dia, cara, de produzir 200 watts. Ficava produzindo 200 watts. Ou seja, com 4 painéis eu produzia 400 watts. Opa, já pelo menos carrega as baterias. Eu mal conseguia carregar as baterias, né, em alguns dias. Então, você fizer uma jogada de série paralela dos seus painéis para que no inverno você ah, diminua essa queda de produção, agora você botar além do que o controlador, o que dizem que deve ser colocado, cara, você vai estragar seu aparelho. Não faça isso, né? Então essa é a minha opinião. Eu não faço, eu não vou nunca estraguei meus equipamentos e não vai estragar, entendeu? Pode dar um raio, pode dar alguma outra coisa, eletrônico, né, gente? Pode estragar, mas não porque eu fiz uma montagem além do que, né, é o aconselhável para o equipamento, tá? Só que aí, olha só que interessante, que é o que vocês vão ver ali no vídeo. Cara, primeiro dia no plato pra caramba. Eu falei, hoje não vai nem carregar as baterias. Cara, produzindo 500 watts. Eu falei, ué, mas teve dia com sol, sem nuvem agora no inverno. Ficou produzindo 500 watts? Caramba, não é possível. E aí, quando eu tava pesquisando para poder trocar ideia com vocês, eu notei a diferença da temperatura no cabo, né? Gelado agora. E olha que eu tava usando um cabo bem grosso, mas, pô, chegou a descer na época, antes do inverno, chegou a descer 78 amperes, né? É uma amperagem legal, né? Em 12 volts ainda para piorar. Então eu notei que o fio trabalhou mais frio. Ele não trabalhava quente o fio, mas nas pontas ali da onde tem o disjuntor, dava uma aquecidinha leve, leve, nada que tá quentão, não, leve. Mas isso acabou, realmente. Fio mais fino pode ser usado. Sim, se você fizer lá os cálculos, procura na internet, você vai achar. Em 24 volts, os fios podem ser mais finos, dependendo da amperagem que você vai trabalhar. Já que tinha comprado cabo grosso para 12, fica lá, para que eu vou trocar? Né? Deixa lá superdimensionado, não tem problema nenhum. E maior eficiência do controlador. Cara, muito nublado. Naqueles dias que ou não produziu nada, ou produziu no máximo 200 watts, ele ficou batendo 500. Foi caramba, aí depois cara, um solzinho besta. Teve dia que tinha um sol forte, vento gelado, né? De inverno, aquela coisa toda. Um solzão, pô, deve estar produzindo pelo menos 600 watts, chegava lá a 500 watts. Cara, um solzinho besta. Besta. Ele produziu 800 watts. E aí, realmente, o ChatGPT falou, né? Mais eficiência nos controladores de carga, especialmente os MPPTs. Eu tô vendo isso. É as mesmas placas solares, as mesmas duas placas de 500 e pouco. Né? Ele já produziu isso, 800 watts, cheguei a bater já até 1 kW, já bati 1,1 kW com isso aí, em 12 volts, mas na época do sol torando, antes do inverno. No inverno, em nenhum momento ele passou de 500 watts, cara. Com o sol torando, assim, o sol de inverno, mas torando, porque o sol está em posição diferente, enfim, todas essas coisas. E agora qualquer bobeirinha é 700 watts, é 800 watts, 600 watts, qualquer bobeirinha de sol que saiu a nuvem da frente. Então, assim, ó, melhorou muito a eficiência. Muito, entendeu? E essas duas placas aí no verão agora, se fosse só elas, ia ficar gerando 1,1 o tempo todo, certeza, certeza. Então carregou bateria, que tinha dia que eu não conseguia carregar de jeito nenhum, porque produziu mais. Então tem essas vantagens, né? Tem essas vantagens. Vou mostrar para vocês aí. Deixa eu ver se é esse vídeo aqui. Peraí, deixa eu mudar a câmera primeiro, para acompanhar vocês. Olha aí. Não, esse aqui, ó. Ó, o que eu já notei de cara, a produção, cara. Tá produzindo o mesmo que ontem, com o sol forte batendo, tá? O sol forte anterior. Mas olha o dia como tá. Nubladaço. Nublado com solzinho Sol merreca, ralinho, tá? cara. Ralinho. E isso tá bem diferente do que usar 12 Desculpa. volts. Aí depois, olha isso.
Olha isso. Entrou um solzinho mediano, tá? Solzinho Nos dias bem nublados, de nos inverno. dias que não tá nublado no inverno, o sol tá mais forte. Tava muito E mais. E não não passava de tinha 500 e passado pouco nenhuma vez, vocês estão no vendo no laboratório. laboratório, nenhuma vez de 500 de produção. Olha isso aqui, quer ver? Deixa ele mudar ali. Olha lá, 800 watts, galera. 800. Vocês viram aí? Então, cara, assim, é muito. Eu usei, né? Nós estamos no mês 6. Tem uma semana, mais ou menos, que eu tô usando em 24 volts desde que eu comecei, desde que eu mudei. É muito diferente. Mesmo no inverno, mesmo com um sol muito rápido, é muito diferente do 12 volts. É muito. Então, por exemplo, o EPV que eu tinha, eu poderia usar. Ele poderia estar usando ele agora no lugar do Must. Só que eu estaria limitado a essas duas placas que eu tenho. Se eu tivesse em 24 volts, na época eu não podia fazer 24 volts, porque eu só tinha uma bateria 12 volts. Voltem os vídeos, primeiros vídeos, vocês vão ver. E aí eu poderia ter 1000 watts. O EPV40 ele entrega 1000 watts, entendeu? Mas em 24, 900 e pouco, vai. Em 24, entendeu? E eu não tinha bateria para fazer os 24 e tinha que trocar o inversor, enfim. Cara, de verdade, não montem sistemas gigantes, gastem uma fortuna. Avalie o que que você quer. Tá ligado? Se eu não tivesse dois, eu tenho dois filhos. Um fica na TV, o outro no computador game. Cara, dá 200 e poucos watts nessa brincadeira. Meu consumo, quando tá tudo ligado aqui em casa, geladeira, assim, menos ar-condicionado. Geladeira, meu notebook, laboratório, a TV, nananana, 750 watts. Tirou, só tirar a TV deles, o computador do meu filho e o ventilador, 300 e poucos watts. Ou seja, um sistema de 500 e pouco me atenderia. A não ser lógico. Vou ligar uma airfryer, são 1000 watts, né? Mil e poucos watts. Vou ligar um liquidificador, 600, 800 watts. Vou ligar. E aí você pode ligar por um curto período, mesmo que a produção, por exemplo, principalmente se a produção ali, o sol estiver torando em cima, não tem problema, vai usar um pouco da bateria, mas não vai usar tudo da bateria, não vai estar tudo em cima dela. Então você pode usar. Airfryer eu não aconselho. Agora, liquidificador, essas coisas você pode, entendeu? Com um sistema pequeno de poucos, 500 e poucos watts, tá? Não vai forçar demais suas baterias. É tranquilo. Agora eu quero ligar tudo. Eu ainda quero ligar, usar com mais frequência air fryer. Eu vou comprar fogão por indução, né? Fogão por indução, tem N vídeos aí, a galera fez N testes, gasta a mesma coisa praticamente que o gás. Só que no nosso caso tem sistema solar, o que que isso significa? Usar de graça. Então é isso que eu quero. Então eu quero ter 2000 watts para que eu mantenha, porque eu quero ter mais baterias, para que eu mantenha minhas baterias carregadas, para que na hora que chegar no inverno minha produção fique uma produção boa e para que eu possa ligar esses equipamentos pesados, por exemplo, o horário que eu vou usar airfryer, o horário que eu vou usar fogão por indução, que aí vai diminuir mais o gasto, gastar menos com o gás. É na hora do almoço. Panela de arroz elétrica. É na hora do almoço. E isso solta, ó. Não poder ligar tudo ao mesmo tempo. Vai estar indo na TV, eu vou estar trabalhando, a mulher fazendo na panela de arroz, né, na air fryer. Vai estar tranquilo, porque a produção tá alta e eu tenho um banco de baterias. Bom, entendeu? Então, galera, estamos aí já com 39 minutos de vídeo, mas como sempre eu gosto de mostrar todos os detalhes para você possa replicar. E eu espero que vocês tenham entendido os motivos, tá? E as vantagens do sistema 24 volts. Então, a desvantagem do sistema 24 volts, nu e crua, é mais caro. Esse é o ponto, esse é o primeiro ponto. Porque você precisa ter placa solar o suficiente para gerar para 24 volts, tá? Não adianta você ter duas plaquinhas de 150 watts aí, não vai rolar. A voltagem é muito baixa, muito em cima, não vai dar bom. Você tem que ter placas de 550, uma placa de 660, uma que seja, mas
porque a voltagem que ela entrega é alta. Uma placa minha de 550, a minha é da Canadian, ela entrega até mais do que muitas outras placas de 550 por aí. Aí ela entrega em aberto 49 volts, em circuito fechado 41, eu acho 42. Então toda hora ele tá batendo ali, ó, 80 e tantos volts, tá? E acho que é 13 amperes? Fugiu, mas é mais ou menos isso, cada uma. Então, para mim é tranquilo. A voltagem já tá lá em cima. Para ele transformar essa voltagem em amperagem, tá chique, tá sobrando, né? Então é isso. E vantagem de ser um 12 volts é um pouco mais barato, mas você gasta um pouquinho mais com fio, mas você pode começar com uma bateria, você pode ir escalonando, igual eu tô fazendo. Eu tô fazendo escalonando. Ah, comprei outra bateria. Opa, agora eu posso ter 24. Ah, agora eu vou. O que que não é 24 no sistema? Meu inversor. Vamos vender o inversor. Ainda não vendi, vou vender. Vamos vender o inversor e comprar, né? O meu controlador de carga. Eu podia ter usado da Eperver com as duas placas que eu tenho. Só que só em 24, só agora. Eu estava limitado a 12. E em 12 ela só produzia 550. E com esse controlador Mush em 12 volts, mesmo em 12, eu produzo 1 kW. É o dobro do que o Apple me entregava em 12 volts. Né? Se fosse em 24, maravilha. Só que eu não tinha duas baterias. Agora que eu estou tendo. Então agora, só que o Must, eu posso ter 3 placas de 550 nele aí, tranquilo. Tranquilo. Para ele é mamão com açúcar, entendeu? Em 24 volts. Então eu posso produzir 3 quilowatts em 24 volts com tranquilidade nesse controlador em 24. Se eu jogar para 48, esquece. O céu é o limite, entendeu? Tá bom, galera? Espero que vocês tenham entendido o vídeo, eu tenha explicado tudo. Se alguém tiver alguma dúvida, bota aí que eu vou tentar responder. Não sou especialista, estou aprendendo tanto quanto vocês. Sempre pesquiso muito antes de fazer as coisas que eu faço nos meus sistemas. E graças a Deus, nenhuma escolha errada até agora, não estraguei nada, tudo muito bem calculado, tudo bem pensado, sempre com sobra. Ah, é tantos a grossura do fio, eu boto um pouquinho a mais. Sabe? Tudo que você pode deixar sobrando é melhor. Não trabalhe com limites, abaixo nem pensar, vai estragar seu equipamento. É uma economia boba, não vale a pena. Beleza? Valeu, falou e até o próximo vídeo aí.